Como que você lida com pessoas falsas? Então, hoje o Salmos de número 12, ele vai tratar exatamente a respeito de como lidar com pessoas falsas. Salmos de Davi, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingidos. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Então, Salmos de Davi. Davi começa esses salmos fazendo uma oração, pedindo socorro a Deus, porque ele lidava com pessoas falsas. E é muito difícil lidar com pessoas falsas. Como lidar com pessoas falsas? Primeiro, você deve se afastar, manter a distância, manter o respeito com elas, não ouvir seus conselhos, não contar seus segredos, né? Por quê? Porque é pessoa falsa, né? Não deixar ser persuadido por essas pessoas. Levítico, capítulo 19, versículo 11 diz assim: Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade contra o seu próximo. Salmos 119, versículo 29 diz assim: Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. E ainda o livro de Mateus, capítulo 7, Jesus Cristo ele faz uma advertência. Mateus capítulo 7, versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Jesus Cristo ele traz aqui um ensinamento, Mateus 7, versículo 15, falando para tomar cuidado, acautelai-vos, preveni-vos, né, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, que vos apresentam disfarçado de ovelhas, mas são lobos, né? E como lidar com pessoas falsas? As palavras de Deus, ela traz alguns conselhos aqui. Davi, ele inicia os salmos orando, pedindo socorro. Por quê? Porque Deus ele conhece o coração do homem. E Jesus Cristo fala para acautelar, né? Acautelai-vos, preveni-vos contra essas pessoas. E a palavra de Deus também nos ensina a orar pelas pessoas que nos perseguem. Tem pessoas que são falsas, né? Na nossa frente, estão falando bem, quando vira as costas, está falando mal. Então, Jesus Cristo, a sua palavra, né? Jesus Cristo, ele traz esse ensinamento pedindo que nós orássemos por aquelas pessoas que nos perseguem, né? Pessoas falsas, pessoas de má índole. Nós devemos falar com Deus a respeito dessas pessoas. Por quê? Porque Deus, ele conhece o coração das pessoas, né? Nós não conhecemos totalmente o coração das pessoas e é difícil lidar com pessoas falsas, sabendo que essas pessoas estão prontas para nos prejudicar. Então que nós possamos fazer como Davi. Davi ele pede socorro, 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 porque não há homens piedosos, são lábios mentirosos, fraudulentos, soberbos. Davi ele faz uma oração, que nós possamos também, quando estivermos no nosso ambiente e percebermos que estamos sendo consumidos por pessoas falsas, buscarmos a Deus e entregarmos essas pessoas, né, nas mãos de Deus e pedir que Deus nos guarde dessas pessoas e nos guarde de todo mal. Deus abençoe você.